E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta sexta-feira, dia 27 de dezembro. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são dois conteúdos diários. O primeiro já entrou às 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde. Muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Olha, neste conteúdo de agora, temos alguns temas importantes aqui para tratar. Quero conversar com vocês sobre o prêmio do Rei da América do jornal uruguaio É o País. Temos 5 concorrentes, 3 do Botafogo. Então a gente vai conversar sobre o prêmio do Rei da América de 2024. São 5 candidatos, 3 do Botafogo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Quero conversar mais uma vez sobre o tema Arthur Jorge. Realmente já está passando do ponto tudo que o treinador botafoguense está fazendo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso porque a galera confunde, né? A imprensa que está tentando causar isso, a imprensa que é o mal do Botafogo. Gente, não é a imprensa. É o próprio técnico do Botafogo saindo da sua boca as entrevistas que ele está dando lá em Portugal. Parece que não tem contrato com o Botafogo. Enfim, vamos conversar sobre isso porque dentro do Botafogo já estão perdendo a paciência. E para fechar, Almada. O Almada, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou seu fã, cara. Como jogador de futebol é raro, é aquele jogador raro, difícil de você achar. E o Almada escolheu ir para o Lyon, né? Ele faz a escolha de ir para o Lyon agora no começo do ano. Cara, isso é muito... Não tem outra palavra que defina isso. Burrice. Eu acho muita burrice essa escolha do Almada de ir pro Lyon. Cara, hoje você jogar no Botafogo é muito melhor do que você jogar no Lyon. Só que eu quero conversar com vocês em relação a isso. É o seguinte. O Almada, ele vai ter muita dificuldade no campeonato francês. É um campeonato muito físico, jogadores fortes. O Almada ainda é muito franzino. O estilo de jogo do Almada vai ter muita dificuldade na França. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não duvido, no meio do ano, o Almada pedir para voltar para o Botafogo. Porque no meio do ano a gente tem a Copa do Mundo de Clubes. Eu não duvido, de verdade, o Almada acabar ficando sem espaço no Lyon, não pela qualidade, e sim pela parte física, pela adaptação, e ele acabar pedindo para voltar ao Botafogo no meio do ano. Vamos conversar sobre isso tudo, mas antes peço para vocês aquela moral de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sino, querendo bater aí os 44 mil inscritos antes do final do ano. Conto com a ajuda de vocês. Se quiser ser membro, só R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, vamos começar conversando do seguinte. O jornal uruguaio É o País divulgou hoje a lista dos 5 finalistas ao prêmio Rei da América 2024. Melhor jogador do continente na temporada. O resultado vai sair no dia 31 de dezembro e desses 5 concorrentes finalistas, 3 são do Botafogo: Luiz Henrique, Savarino e Almada. Então, isso mesmo, Luiz Henrique, Savarino e Almada estão concorrendo ao prêmio Rei da América 2024 do jornal uruguaio É o País. Faltam 2. O Messi está concorrendo, campeão da Copa América com a seleção argentina, e também o Léo Fernandes, o meia do Peñarol, semifinalista da Libertadores. Então, além dos 3 botafoguenses, a gente tem o Messi e a gente tem o Léo Fernandes concorrendo a esse prêmio, tá? Votam 250 jornalistas de todo o continente. O atual vencedor é o Cano, Germán Cano, campeão da Libertadores com o Fluminense. O atual vencedor desse prêmio é o centroavante tricolor. Olha, minha opinião rapidamente sobre isso, eu acredito que quem deva ganhar o prêmio, eu acredito, tá? Não é o que eu acho, não é o que eu penso quem deveria ganhar, é o que eu acho que vai acontecer. Vai ficar entre o Luiz Henrique ou o Messi, mas eu daria para o Savarino.
eu daria esse prêmio de verdade para o Savarino. Para mim, o melhor jogador do ano, o Rei da América para mim, é o Savarino. Muito decisivo em vários jogos, Palmeiras, Peñarol. Para mim, assim, claro, o Luiz Henrique é muito mais craque. Se o Luiz Henrique ganhar, claro que a gente vai aceitar também. Jogou muita bola, assim como o Almada, tá concorrendo também. Mas para mim, o melhor jogador do ano no Botafogo, o Rei da América para mim, é o Savarino. Decidindo vários jogos para o Botafogo, jogos importantes, jogos difíceis. O Luiz Henrique é mais craque, o Almada é mais craque, mas eu daria esse prêmio com certeza. Para mim, o Rei da América 2024 é o Savarino, mas eu acho que vai ficar entre Luiz Henrique e Messi. Vamos aguardar, dia 31 de dezembro iremos saber o resultado de quem será o Rei da América 2024. Tem grandes chances de ser jogador do Botafogo, porque de 5, 3 jogam no Glorioso. Olha, conversar com vocês agora sobre o técnico Arthur Jorge. Informação importante do Globoesporte.com. Dentro do Botafogo já estão incomodados com a postura do treinador, que está passando férias em Portugal com a sua família, tem contrato com o Botafogo até 2025, e ele está fazendo isso tudo, segundo a matéria, porque ele está querendo aumento salarial. E não tem proposta. Ele está falando que está cobiçado no mercado, várias equipes estão querendo, mas ele ainda não tem uma proposta oficial de ninguém. Mas toda hora fica falando que vai sair, que vai analisar o mercado. Deixa eu dar minha opinião já sobre isso, cara, porque eu acho que eu fui, de todos, quem acompanha aqui o canal, eu acho que eu fui o primeiro a abordar esse tema. Quando antes disso tudo estourar, eu fiz um vídeo aqui no canal, a torcida estava chamando o Textor de burro. Não, o Textor é burro, tá demorando, tem que chamar ele para renovar. Eu acho que eu fui o primeiro a tocar nesse ponto, que eu fiz um vídeo aqui para defender o John Textor. Eu falei, gente, o Arthur Jorge ele tem contrato. A postura dele de ficar jogando na imprensa tá errada. Então quem me acompanha aqui sabe que eu fui o primeiro a abordar esse tema. Agora, que postura feia, né? O cara age ali como não tivesse contrato com o Botafogo, como o Botafogo fosse a última opção. Caso não apareça nada de melhor, aí eu fico no Botafogo. A impressão que a gente tem é essa. E sabe qual é o pior disso tudo? Porque quem sofre mais é o torcedor, cara. A gente é quem sofre mais. Porque o John Textor vai manter a postura de defender o Botafogo com razão. O Arthur Jorge vai defender a postura dele de querer aumento. Ele está no direito dele de querer aumento, já que ele acha que deva ganhar mais. E nessas posturas, quem sofre é o torcedor. A gente fica sem saber o que vai ser do Botafogo ano que vem, porque a gente não sabe se ele fica, a gente não sabe se ele sai. Então quem sofre de fato, a maior falta de respeito de todos, não é nem com o clube, com o John Textor, a falta de respeito é com a gente, torcedor. Ganhou 2 títulos, é um cara que vai ser respeitado para sempre aqui no Botafogo por conta desses títulos. Agora, não é por conta desses títulos também que ele vai fazer o que quer no Botafogo. Já disse aqui, ele foi um escolhido pelo Botafogo lá em Portugal. Ele seria apenas mais um. Ele veio para o Botafogo, foi escolhido, foi campeão, porque teve um bom time, um bom elenco nas suas mãos também. E agora está agindo desse jeito. Então, assim, e uma coisa para a gente prestar atenção, se ele está fazendo isso agora, no meio da temporada, vamos supor que ele continue. Ele continuando no Botafogo, pode chegar no meio do ano, no meio da temporada, aparecer uma proposta boa financeiramente para ele e ele abandonar o Botafogo. Então o John Textor vai ter que ficar de olho nisso também, porque a multa rescisória dele é muito baixa, 13 milhões de reais. Eu não sei o que vai fazer. Não sei se vai dar aumento de fato, vai colocar uma multa rescisória mais alta. Agora, se ele está fazendo isso, tem grandes chances de, no meio da temporada, ele abandonar o Botafogo se aparecer uma boa proposta. Então a gente tem que prestar atenção nessa situação. A gente não sabe de fato se ele está insatisfeito com aumento salarial, se ele está com medo do Botafogo não trazer reforços que ele está esperando.
de acontecer um desmanche, todos os jogadores saírem e o Botafogo não contratar do mesmo nível. Eu não sei de fato o que se passa. Agora, uma coisa é fato: qualquer problema que esteja acontecendo, ele tem que resolver isso em off. Ele tem que resolver isso internamente. Mas não. Ele está falando na imprensa. Ele está falando em Portugal, para todo mundo ouvir. Sendo que o cara tem contrato com o Botafogo, a comissão técnica dele, junto com ele, ganhou 17 milhões em premiações. O salário dele, a partir do ano que vem, vai ser 2 milhões de reais por mês. O cara quer um salário de quanto? Salário de 2 milhões por mês, mais bônus ali por títulos. Tá ruim a partir do ano que vem? Você quer ganhar quanto, cara? Quanto você quer de fato? Eu, na minha opinião, ele não está preocupado com quem sai, com quem fica, se vai ter reforços ou não. Para mim, a preocupação dele não é essa. Para mim, a preocupação dele é aumento salarial. Ele quer ganhar mais de 2 milhões por mês e o Botafogo não vai dar. O Botafogo não vai entrar em desespero. Para mim, ele está blefando para ganhar aumento. Eu não acho que ele esteja preocupado com os jogadores, com a força do elenco. Eu quero reforços. Jogadores estão saindo, eu estou preocupado com isso. Não, para mim não é isso. Até porque se fosse isso, ele jamais iria cogitar ir para o Catar. Meu irmão, esse cara indo para o Catar, quem vai lembrar desse cara no Catar? Ele pode ganhar o título que for no Catar, que ninguém vai lembrar dele. Então, se ele está cogitando em algum momento, ele está colocando o Catar acima do Botafogo, é porque ele está visando dinheiro. É porque no Catar ele vai ganhar muito dinheiro. Ele não está preocupado com títulos, com força de elenco, porque no Catar, ganhando títulos ou não, ninguém vai lembrar dele. Essas premiações que ele está ganhando em Portugal é por conta dele ter sido campeão no Botafogo. O Botafogo é gigante. No Catar, ninguém vai lembrar dele. Então, se ele está cogitando a possibilidade de ir para o Catar, ele está pensando no dinheiro. Então, se ele está pensando no dinheiro, ele está pensando aqui no Botafogo também. Então, isso tudo para mim é porque ele quer ganhar aumento. Ele não está preocupado com o elenco, com contratações, com saídas. Ele não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado com o aumento salarial dele. Só que o salário dele ano que vem já vai ser um salário muito alto. O Botafogo não vai aumentar isso. Ele tem contrato. O Botafogo não vai entrar em desespero. Ele está blefando, na minha opinião, para ganhar aumento. E vamos ver como é que vai ficar essa situação. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Conversar com vocês sobre Almada. Na minha opinião, está fazendo uma escolha muito errada de ir para o Lyon. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui para a gente falar do Almada, mas antes peço para vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais com a ajuda de vocês. Olha, o Almada chega no Botafogo no meio do ano, fica 6 meses, tá saindo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, é um jogador acima da média, é um dos melhores que eu vi com a camisa do Botafogo. A galera se prende muito a números. Cara, o Almada é aquele jogador que vem armando de trás, é aquele jogador que faz o time girar. Então não se apegue a números, porque com o Almada você não tem que se basear a números, você tem que se basear com o volume, o que ele entregou para o Botafogo dentro de campo. E é surreal, é um dos melhores jogadores que eu vi vestindo a camisa do Botafogo. Cara, craque de bola, tá concorrendo também ao prêmio Rei da América, convocado para a seleção argentina, está sendo adorado no seu país. Quando ele chega no Botafogo, ele não estava sendo convocado, ele voltou a ser convocado para a seleção principal do seu país quando ele começou a jogar no Botafogo. E o que ele vai fazer? Vai para o Lyon. Cara, não sei de verdade por que ele vai para o Lyon, assim. Ele vai para o Lyon. Não sei explicar para vocês, eu tento entender. Vem na minha cabeça a esposa, a família querendo morar na Europa, o próprio jogador querendo mostrar alguma coisa na Europa. É alguma coisa desse tipo, porque não tem explicação. Não é nem questão da Europa, é a questão do Lyon. Hoje você jogar no Botafogo, cara, é muito mais vitrine do que você jogar no Lyon.
A questão não é a Europa, a questão, o que está me irritando é ter escolhido o Lyon. Eu sei que tinha um acordo, quando ele chega no Botafogo a gente já sabe que ele vai sair, mas cara, é bizarro. E outra, falando agora das características do Almada, vai ser difícil ele ter espaço na França, porque lá é muito físico. É muito cruel o que o Almada vai passar na França, porque são jogadores altos, jogadores fortes, e fisicamente o Almada ainda está muito abaixo. Ele vai ter que fazer um trabalho específico, ele vai ter que melhorar muito a parte física para ele poder se adaptar e jogar ao futebol francês, porque o estilo de jogo do Almada, ele protege a bola, ele dá aqueles giros, né? Cara, nesses giros, aqui no Brasil, quando ele toma porrada, o juiz marca falta. Lá na França, não. Lá na França, quando ele proteger a bola e quando ele ficar girando, ele vai apanhar muito, cara, na França. E lá o juiz não marca falta. Os jogadores são muito grandes. Então, cara, a adaptação não vai ser fácil do Almada no futebol francês, não pela qualidade técnica dele, sim pela parte física, pelo estilo de jogo dele não casar tanto com o futebol francês. Vou dar um exemplo aqui rápido do Neymar. O Neymar jogou no PSG na França e olha que o Neymar é muito maior do que o Almada. O Neymar apanhou muito. Quantas lesões o Neymar teve? Cara, o Neymar apanhou muito na França. E é muito maior do que o Almada. Então, só um exemplo rápido. E ele, cara, o Almada, ele ocupa a faixa de campo do craque do Lyon. Sabe quem é o craque do Lyon lá? É o tal de Fekir. Fekir é o craque do Lyon. Então, cara, onde o Almada joga, já tem um cara que é o craque do time. Então ele vai ter que brigar com esse cara por essa vaga. Eu acho que ele está sendo muito afoito, muita burrice trocar o Botafogo nesse momento pelo Lyon. Eu acho que o Almada ele tinha que ir para o futebol inglês, apesar do futebol inglês ser físico. Só que o futebol inglês é mais rápido e o Almada ele tem uma dinâmica. Eu acho até que ele se daria bem no futebol inglês. Eu sei que o futebol inglês também é muito físico, mas é rápido. Então o Almada, com a dinâmica que ele dá, eu acho que ele se encaixaria melhor no futebol inglês, no próprio futebol espanhol. Eu acho que na Espanha também ele ia se dar bem. Agora, italiano e francês é muito físico. É muito cruel o que o Almada vai passar na França, porque ele vai sofrer pela parte física e é a escolha dele. Ele quer ir. Então, eu acho que no meio do ano eu acho que ele vai chegar lá, ele vai ter dificuldade, eu acho que ele vai ficar no banco, ele não vai ser lembrado, talvez ele deixe de ser convocado pela seleção da Argentina. Isso tudo talvez possa fazer o Almada pedir para voltar ao Botafogo no meio do ano para jogar a Copa do Mundo de Clubes. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom restinho de sexta-feira, amanhã sábado eu tô de volta, sempre com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo, 6 horas da manhã, 5 horas da tarde. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.